Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estudar as leis de Ohm. E vamos aproveitar também para ver resistores, associação de resistores, energia e potência que é dissipada por um resistor. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho. Bem, para começar, o efeito Joule. Então, para que serve o resistor? O resistor serve para dissipar energia. Ele vai dissipar a energia elétrica na forma de uma energia térmica. Então, ele vai dissipar calor. Então, basicamente é isso. E aí, o primeiro passo é a gente definir o que vem a ser resistência elétrica. Então, resistência é uma propriedade que todos os corpos possuem. Então, posso pegar uma caneta, e essa caneta, ela também apresenta resistência elétrica. Então, se eu pegar a caneta e aplicar uma DDP, se eu conseguir passar uma corrente, eu consigo medir a resistência dela. No caso, como o material aqui é um material isolante, talvez nem passe, talvez eu não consiga medir qual é a tensão. Mas seja qual for o material, eu aplico uma tensão, vejo a corrente que passa e calculo qual é a razão entre corrente e tensão. Então, aí eu consigo medir a resistência elétrica. A resistência elétrica, então, vai ter por unidade o volt por ampere, e isso ganha o nome de Ohm, em homenagem ao cientista que estudou o assunto. Já o resistor, ele é o dispositivo cuja finalidade é dissipar a energia elétrica na forma de uma energia térmica. Serve para quê? Serve para você poder ajustar a tensão nas partes do circuito. Então você tem lá um circuito, você quer ajustar a tensão que um outro dispositivo vai precisar e você vai estar usando o resistor. Ou você está utilizando justamente o resistor com a sua função, que é dissipar calor. Então, por exemplo, um chuveiro elétrico, você vai ter lá um resistor que vai aquecer a água que vai estar passando. Você tem um grill, você vai fazer lá um lanche, você vai colocar ele ali, e você deve ter um resistor que tem resistência, e aí passa a corrente nesse resistor e vai dissipar energia térmica na forma de calor. Então essa que é a ideia. E tem outros tipos de resistores, no quais você consegue controlar o valor da resistência. Então dá para você regular. Então você vai ter desde o rheostato até o potenciômetro. E tem outros que são fotossensíveis. Então a resistência que ele apresenta depende da iluminação que ele está recebendo. Então se tem luz, ele apresenta uma resistência. Se não tem luz, ele apresenta uma outra resistência. Outros dispositivos semelhantes vão ser, por exemplo, o fusível. Então, o que é o fusível? Ele basicamente é um fio e foi projetado para quando passar um certo valor de corrente, ele esquenta tanto que ele acaba derretendo. Então, aí ele protege a parte que vem depois do circuito. Então, não passa aquela corrente no circuito e pode provocar um dano. Então, por exemplo, filtro de linha, que você tem aí no qual o seu computador pode estar ligado. Se vier uma corrente muito grande ali, deve ter um fusívelzinho no qual passou a corrente maior do que o esperado, que ele queima. Não queimou o filtro todo, é só você trocar o fusível e ele está funcionando. É um problema quando ele não queima, porque aí ele não protege nada, aí é perigoso. O disjuntor, numa instalação elétrica doméstica, ele tem uma função semelhante, só que ele já é mais moderno. Então você deve ter ali uma chave, se passar uma corrente muito grande, ele abre, protegendo justamente a instalação elétrica da sua casa. As casas de antigamente não tinham disjuntor. Então eu me lembro de morar na casa da minha avó, uma época, e lá você tinha fusíveis. Então passava uma corrente muito grande e queimava o fusível. Aí você tem que providenciar um outro fusível e ir lá trocar. Já o disjuntor, se ele não estourou, então aí você vai lá e fecha a chave de novo.
Agora, se ele fica abrindo e fechando toda hora, que sabe que tem algum problema. Alguém está puxando muita corrente, é melhor você verificar o que está acontecendo. O que você não deve fazer é trocar um disjuntor por um outro que aguente uma corrente maior, porque ele está ali, né, e alguém deve ter estudado e colocado de acordo com o que a instalação elétrica vai aguentar, né? Então, se você troca um disjuntor ali que é para aguentar 30 amperes, põe um para 50, né, pode ser que ele não esteja protegendo o que ele tem que proteger. Então é bom ficar esperto. Outros dispositivos também semelhantes, né? Você vai ter uma chave, né? CH, uma chave na qual você fecha, passa corrente, abriu, não passa corrente nesse ramo, né? E aqui o símbolo da lâmpada, né? Lâmpada de filamento, né? Que hoje em dia já você não tem mais em casa, mas antigamente você tinha uma lâmpada, né? A gente estudava também nessa parte aqui, tá? Bem, primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, né, ela vai colocar que se a resistência ela for constante, então você vai ter uma relação entre a tensão e a corrente. Então, tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou a intensidade da corrente, tá? Então, quando um dispositivo, né, ele obedece à primeira lei, a curva característica, né, curva característica, então, é um termo que vai aparecer várias vezes, né? Toda vez que a gente estudar um dispositivo novo, a gente vai estar vendo qual é a curva característica, né? Então, para um resistor que segue a primeira lei de Ohm, você vai ter, né, uma reta que passa pela origem, tá? Agora, se o dispositivo é não ôhmico, quer dizer que ele não segue a primeira lei, e aí vai ser uma curva. Por exemplo, aquele resistor que era fotossensível que a gente estava falando, né, ele não vai seguir a primeira lei, tá? Então, a curva característica dele deve ser uma curva. Bem, qualquer que seja, né, o dispositivo, seja ele ôhmico ou não, você calculando a tangente e a curva, você consegue encontrar a resistência naquele ponto. No caso, se ele é ôhmico, então aí fica mais fácil ainda. Você vai ter que a curva característica vai ser uma reta, né? E aí você pode pegar aqui, né, essa razão entre a tensão e a corrente, né, e encontrar qual é a resistência, tá? A resistência do seu dispositivo. Potência elétrica. Bem, já viu já na aula passada que a resistência, ou melhor, que a potência, né, ela é tensão vezes a corrente, né, π. Então, para o resistor, né, além de você poder utilizar essa equação, né, potência igual a corrente vezes tensão, você também tem outras duas. Né? É só você substituir aquela primeira lei, U igual a R a I, né, que você vai obter duas equações. R vezes I ao quadrado para potência ou U ao quadrado sobre R. As três vão dar o mesmo valor. É por comodidade. Se você tem dois valores, depende de quais você tem, né? Se é tensão e corrente, você vai usar a primeira. Se você tem resistência e corrente, vai usar essa segunda. Se você tem tensão e resistência, vai usar essa terceira, tá? Os valores são os mesmos. E a potência vai estar em watt, né? Segunda lei de Ohm. Então, nós temos aqui como calcular a resistência, né, de um cilindro, né? Um fio, por exemplo, tem uma forma cilíndrica, né? Então você vai ter aqui o comprimento, aqui você tem a área da seção transversal, e esse material tem uma característica, ele tem uma resistividade. Essa resistividade você pode pegar em tabelas de manuais. Então você pega um manual de engenharia de materiais, tem lá diversas resistências para os diversos materiais. Então, tendo comprimento, área e resistividade, você calcula qual é a resistência elétrica que esse fio ou esse cilindro vai estar apresentando. Se o formato for outro, aí é outra conversa, né? Mas perceba o seguinte, que no caso você vai ter maior resistência quanto maior for o comprimento. Por quê? Porque é maior o número de obstáculos, né? A resistência elétrica vem de quê? Dos obstáculos que o portador de carga encontra quando ele faz o seu deslocamento. Então, quanto mais comprido, mais átomos, né, para esse portador de carga, no caso estou imaginando um fio metálico, esse elétron, e colidindo, né? E na medida que ele colide, ele vai dissipando a energia que ele tem na forma de uma energia térmica. Essa que é a história, né?
Por outro lado, quanto maior for essa área da seção transversal, né, mais fácil é de você estar fazendo o escoamento desses elétrons. Né? Então, né, você tem que resistência é igual a ρ L sobre A. Tá? E aí, a unidade que você vai ter para resistividade vai ser Ohm vezes metro, isso no sistema internacional. Mas se você pegar uma unidade usual, você vai encontrar o Ohm milímetro quadrado por metro. Aí está fora do sistema internacional. Tá? Para você converter de um para o outro, basta você usar esse fator de conversão que está aqui. Tá? 1 Ohm milímetro quadrado por metro é igual a 1 vezes 10 a menos 6 Ohm metro. Tá? Então, está feito. Associação de resistores. Então, quando você tem um resistor, você pode associar de forma a obter o valor da resistência que você precisa. Né? Talvez você não encontre, né, facilmente aquele valor que você tem, encontre um resistor que tem aquela resistência. Então você tem que fazer o quê? Uma associação. No nosso caso, a gente não vai estar projetando nem construindo algo prático. Você vai pegar um circuito e você vai analisar. Analisar, via de regra, você calcular a corrente que está passando nos diversos ramos do circuito. E aí você vai ter que fazer a seguinte operação. Você vai pegar uma associação de resistores e vai calcular, vai determinar qual é a resistência equivalente. A resistência equivalente é aquela que sozinha vai acabar, né, dissipando a mesma energia. Ou seja, eu tenho aqui uma associação de N resistores. Né, e eu quero que um único dissipe a mesma energia quando é percorrida pela mesma corrente. Então, a resistência elétrica desse único, né, é igual à soma da resistência de cada um deles. Tá? E aí você consegue, né, determinar. Tá? No caso dos resistores, na hora que você está querendo construir, né, um circuito, o que acontece é o seguinte: os fabricantes não fabricam todos os valores. Né, 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms e assim por diante. Eles fabricam alguns. E se você está precisando de um determinado específico e não é fabricado, aí você faz uma associação, né, para poder obter o valor que você deseja. Tá? Tem que saber isso aí. Não tem como escapar. Tá bom? Outro tipo de associação é a associação em paralelo. Né? Aí você vai colocar os N resistores aqui em paralelo. Tá? A corrente vem, ela se divide, a tensão vai ser a mesma na associação toda. Tá? E, novamente, a ideia, você quer substituir a associação por um único, que tenha o mesmo efeito, ou seja, que quando percorrido por essa corrente, acabe dissipando a mesma energia. A expressão, né, que vai dar a resistência equivalente é essa: 1 sobre a resistência equivalente da associação em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Tá? As demonstrações, tanto dessa como da outra associação, você encontra no material que está no Moodle. Casos particulares muito úteis para associação em paralelo. Tá? Então, o primeiro caso é quando você tem dois resistores e somente dois em paralelo. Tá? Então você pode fazer o produto dividido pela soma para não ter que usar aquela equação que eu acabei de apresentar. Então, desse jeito você chega no valor da resistência equivalente. E caso você tenha N resistores idênticos, então basta você pegar o valor da resistência de 1 e dividir por N. Tá? Aí está feito. Bem, a associação mista, que vem a ser, você tem uma parte dela em série, uma parte em paralelo, e aí você tem que ficar resolvendo, né, os ramos, as resistências que você vai encontrar nos ramos, para poder encontrar qual é a resistência, né, da associação. Então a ideia seria, né, qual a resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B, ou seja, o que ele está perguntando, se eu fosse trocar essa associação toda por um único resistor, né, que fosse desempenhar o mesmo papel, ou seja, que fosse dissipar a mesma energia térmica quando percorrido pela mesma corrente, qual seria o valor dessa resistência? Então, como que a gente faz isso? Vamos analisar. Veja, quando você tem aqui a associação, né, você pode perceber que R2 e R3 estão associados em série. Por quê? Porque a corrente que passa por eles é a mesma. Já esse ramo está em paralelo, né, com esse R4. Né, porque a corrente que veio se dividiu.
né? E a tensão nesses dois ramos é a mesma. Aí você calcula qual é a resistência. Primeiro, né, de R2 e R3. Depois, né, desse ramo com o R4. Aí já daria para trocar então tudo isso por um único resistor. E isso estaria em série com R1 e R3, ou melhor, R5. Tá legal? Então, você faz, né, a resolução por partes. Tá certo? Aqui no caso é a expressão dessa associação. Tá? Então foi feito aqui, ó, R1 e R2. Né? Aí quando você coloca em paralelo com a R4, está aqui. Né? Aí você tem esse em série com tudo isso, né? Com esse resistor equivalente que você vai calcular aqui, ó, que é esse, tá? E está em série com esse outro. Aí você soma todo mundo, tá bom? Então o jeito é ir fazendo por partes, né? No começo, né? Eu recomendo que você desenhe. Calculou qual é a resistência equivalente, faz um novo desenho e coloca lá o valor daquele ramo que você acabou de calcular. E calcula de novo, assim até o final. Situação de curto-circuito, né? O que vem a ser? Se você tem um resistor e você tem aqui um fio, né, que a princípio perto da resistência do fio, perto da resistência do resistor, é desprezível. Então, se for um fio ideal, a resistência dele é zero. Então, a corrente passa pelo fio, porque ela não oferece resistência, né, e não passa pelo seu resistor. Tá? Então, você diz que esse resistor está em curto. Tá, ok? E que a DDP desse ponto A e desse ponto B é a mesma. Tá? Então, quando você pega um exercício, né, e tem alguma parte que está em curto, essa parte que está em curto você já pode ignorar, você tira. Tá? É como se não existisse. Por exemplo, esse resistor aí não está dissipando energia. Então, se você vai calcular a resistência equivalente e tem algo parecido com isso, você já tira essa parte. Tá? Contudo, quando você tem um exercício que é um pouco mais elaborado, para você resolver, eu recomendo que você use a regra do varal. Tá? Obviamente, você não vai ficar usando a regra do varal para fazer dois resistores em série ou dois resistores em paralelo. Aí você usa aquelas equações que a gente já viu. Mas, caso você pegue um exercício que é um pouquinho mais complicado, aí vale a pena você lembrar dessa regra do varal. Para estudar isso, como que você faz? Eu sugiro que você pegue a regra do varal e anote no seu caderno para você poder memorizar. Tá? E vale a pena para você poder resolver um exercício um pouquinho mais difícil. Então, primeira regrinha, né, dessa regra do varal, primeiro passo. Tá? Pontos com o mesmo potencial elétrico, você vai dar o mesmo nome. Né? Então, ponto A, ponto B, e todo mundo com o mesmo nome. Para cada potencial elétrico distinto, você vai desenhar uma linha reta, um varal. Né? Aí você olha para o seu circuito que foi dado, né, já colocou ali o varal e você vai desenhando cada componente de acordo com o que você está vendo no circuito de origem. Né? Então você desenha os resistores entre os varais correspondentes, obtendo um circuito ou um ramo de resistência elétrica equivalente. Essa que é a ideia. E aí você resolve, né, finalmente a resistência do circuito equivalente. Tá? Então esse é o jeito geral, é a regra geral. Tá? Eu acho que vale a pena você saber isso aqui. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, você tem aqui ponto A, ponto B e tem essa associação. Então, o que você pode notar? Que você tem esse resistor, esse outro e esse aqui, os três estão em série. Né? E eu vou usar a regra do varal. Então, olha, potencial do ponto A, potencial do ponto B, tenho aqui o R, e entre esses três, né, que estão em série, eu tenho uma resistência R3. Aí eu faço, né, dois resistores, um com resistência R, outro com resistência 3R, né, e calculo qual a resistência equivalente. Está feito. Outro caso, tenho aqui o ponto A e o ponto B, e tenho esse circuito. Veja, como eu liguei o ponto A aqui a esse outro ponto, então os dois vão ter o mesmo potencial, porque tem um fio ideal aqui. Então não passa corrente nessa parte, aqui está em curto.
né? Então vamos desenhar o potencial do ponto A, potencial do ponto B, dois resistores, estão eles aqui, né? Então 2 em paralelo vai dar quanto? R sobre 2, tá? Depois, você tem aqui A, ponto B, aqui você tem um fio ideal, quer dizer que aqui também é o ponto B. Então agora essa parte está em curto, né? Então de novo você tem dois resistores de resistência R cada um, né? E os dois em paralelo, de novo R sobre 2. Esse outro, você tem os dois fios ideais que se cruzam, estão em contato, né? Então esse aqui é o ponto A, esse é ponto A, ponto A, ponto A, ponto A, aqui também é o ponto A. Então está todo mundo ligado, né, no ponto A. Então não passa corrente por nenhum desses resistores. Conclusão, a resistência aqui é zero. Por fim, esse outro, né? Então você tem aqui o circuito. Esse símbolo quer dizer que eles não se tocam, tá? Tá passando por cima, né? E aí, né, você tem aqui, ó, entre A e B, R, entre A e B, R, entre o ponto A e o ponto B, R, entre o A e o B, R de novo. Então vamos desenhar, ó. Aqui tem o potencial do A, aqui tem o potencial do B, né? Esse está entre o A e o B, está ele aqui, esse está entre A e B, está ele aqui, esse está entre o A e o B, está ele aqui, e esse outro a mesma coisa. Conclusão, você tem 4 resistores associados em paralelo, né? Então a resistência aqui, equivalente aqui vai ser R sobre 4. Instrumentos de medida. Então, o primeiro instrumento que a gente vê, né? A gente já falou já do amperímetro e do voltímetro na aula passada, mas agora, né, eu estou mostrando como é que funciona, ou melhor, como é que funcionava. Esse aqui é o avô dos medidores, é o galvanômetro. Então, o galvanômetro é o instrumento de medida mais rudimentar que pode ter, né? Isso aqui é o analógico ainda, né? Você teria um ímã, então vai ter um campo aqui, e você tem aqui uma bobina, por onde vai passar uma corrente elétrica. Quando passa a corrente elétrica na bobina, ela também se comporta como um ímã, ela se torna um ímã, um eletroímã. E aí dois ímãs vão interagir, e então você vai poder fazer aqui uma deflexão, isso aí vai virar, né? E aí você colocou um ponteirinho aqui, conforme a intensidade da corrente, vai ser a intensidade do campo magnético que você tem aqui, vai dar uma deflexão específica, né? Então quando passa uma corrente muito grande, ele vai virar bastante. Se passa uma corrente pequenininha, ele não vira tanto, né? Mas o galvanômetro, ele não vai aguentar grandes valores, nem de tensão, nem de corrente, porque aqui você tem um fio, né? Passou uma corrente muito grande, isso aqui não tendo resistência, uma resistência muito baixa, a corrente vai ser alta, né? Porque uma tensão aqui qualquer, tem uma corrente alta aqui, então aí você estoura o fundo de escala. Então para evitar isso, né, você vai construir outros aparelhos, né, a partir desse, tanto o amperímetro como o voltímetro. Para o galvanômetro, né, qual que é o símbolo dele? Você vai colocar, né, então essa bolinha aqui com o G dentro e uma resistência aqui que deve ser a resistência elétrica desse fio, tá? Então aí você teria aqui o seu galvanômetro, tá bom? Então próxima vez que for aparecer um galvanômetro, eu não vou ficar desenhando isso aqui, eu vou apresentar esse símbolo que significa isso, tá? O amperímetro, que a gente já falou como é que é um amperímetro ideal. É aquele que tem resistência nula, né? É aquele que tem que ser utilizado em série. Se ele tiver em paralelo, tem que tomar cuidado, senão ele vai colocar alguém em curto, né? Como que vai ser a construção dele? Porque agora a gente está falando de construção. A construção do amperímetro, né? Basicamente o que é? É o galvanômetro que a gente acabou de ver, né? E você coloca uma resistência chamada shunt, né? Que quer dizer desvio, né? No qual a corrente vai passar aqui, a maior parte dela. E no galvanômetro passa uma corrente menor, porque ele não aguenta uma grande corrente. Mas você consegue medir esse valor. Sabendo esse valor, você sabe quanto passou aqui, você tem qual é o valor da corrente total. Então a corrente total vai ser dada por essa expressão, em que você vai ter aqui a resistência do galvanômetro, aqui a resistência do seu shunt, e aqui, né, o valor que você tem passando no seu galvanômetro. Tá? Então aí você tem o seu amperímetro, né? Se você já pegou um amperímetro na mão, você vê que tem uma chave de seleção ali, né? Seletora. E o que você está selecionando? Você está selecionando os diversos shunts que estão disponíveis ali para você usar o seu medidor.
um amperímetro, né, analógico, tá? Acho que no digital deve ser algo parecido também. Então, que aí o princípio, não sei, honestamente eu não sei como é que funciona. Qual que é o símbolo, né, desse amperímetro? Então, aqui você, do amperímetro real, né, você vai ter aqui o símbolo que você já viu, e aqui a resistência do seu amperímetro, que deve ser o quê? Uma resistência baixa. Nula vai ser no ideal. No real vai ter um valor de resistência, mas essa resistência não pode ser muito alta. Tá? Voltímetro. O voltímetro ele vai medir tensão. Né? Então a gente já viu que o voltímetro ideal tem uma resistência elétrica infinita. Bem, isso aí é idealização. Né? Como que você vai usar? Você vai usar colocando, né, o voltímetro em paralelo entre os pontos que você quer medir a tensão. Ah, colocou em série. Bem, então aí você matou aquele ramo que não vai passar corrente. Né? Isso no caso ideal. Aqui eu estou falando da construção. Então como que você vai construir o voltímetro a partir do galvanômetro que a gente viu? Né? Você vai colocar, para proteger o dispositivo, né, porque o galvanômetro não aguenta grandes correntes, tá? Você vai colocar agora uma resistência alta. Né? Então você vai ter aqui o que se chama de resistência multiplicadora. Tá bom? Uma resistência alta. E aí não passa uma corrente grande aqui para queimar o teu galvanômetro. Tá? Então isso, né, a partir daquele galvanômetro que a gente viu, né, colocando uma resistência multiplicadora, você vai construir, né, aqui está representado o seu voltímetro real. Né? Então olha, está aqui o símbolo que você já tinha visto e aqui está, né, a sua resistência multiplicadora. Bem, como que você vai calcular a tensão que ele está medindo? Bem, você tem aqui o seu galvanômetro, ele mede tanto corrente como tensão. Né? Então você lê o valor aqui dele, né? E você tem aqui os valores das resistências, porque você é o construtor. Né? Então tendo os valores das resistências, tanto a multiplicadora como do galvanômetro, né, você consegue calcular qual é a tensão que ele está, né, medindo. Tá bom? Mesma coisa, você tem lá no voltímetro uma chave seletora. O que você está selecionando ali? Diversas resistências multiplicadoras. Tá? E tudo isso, né, vai ser substituído na hora que eu vou utilizar, né, no caso de um voltímetro real, o símbolo vai ser esse aqui. Ponto de Wheatstone. Então como é que a gente vai calcular a resistência? Né? Então tem aqui um dispositivo elegante, né, em que você vai ter aqui, ó, um resistor, aqui você tem um outro, aqui você tem um outro, você quer saber a resistência de um deles. Né? No caso aqui, né, eu coloquei resistores, mas poderia ser um reostato que você consegue variar. Então, por exemplo, esse R1 seria um reostato. Né? Aqui o R2 pode ser um resistor mesmo, o R4 também, e aí você quer calcular o R3. Então você vai variando a resistência do reostato até que a corrente nesse galvanômetro que está colocado aqui entre esses dois pontos seja nula. Quando isso acontece, o que você diz é que a ponte está em equilíbrio. E aí vale essa expressão que você está vendo aqui embaixo. R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. Então você tem que ter 3 valores para determinar o quarto valor. Tá? Vale a pena saber isso, porque também quando você tiver um circuito, muitas vezes para simplificar o circuito você vai usar essa propriedade. Ponte de fio. Né? É o mesmo princípio da ponte de Wheatstone, só que agora ao invés de você ter 2 resistores aqui embaixo, você tem o que? Fios. Então, por exemplo, eu tenho o valor do R2, quero saber qual é o valor do R1, né? E aí, eu com um fio aqui, eu vou mudando a posição, até encontrar um ponto, né, em que a corrente seja nula. Aí eu meço aqui o comprimento, L4 e o L3, e a partir da segunda lei de Ohm, né, que a gente acabou de ver, eu sei que ρ L sobre A é a resistência. Aí você simplifica, porque o fio é o mesmo. Então você vai ter aqui R1 vezes L3 é igual a R2 vezes o L4. Todas as demonstrações estão lá disponíveis no material do Moodle. Tá bom? Então recomendo que você pegue as demonstraçõezinhas, né, para estar lendo. Sem falar também que no livro, né, você encontra também as demonstrações. Tá? Então, passando para exercícios, né? Primeiro exercício. Num circuito elétrico, 2 resistores de resistências R1 e R2
com o R1 maior que o R2 são ligados em série. Chamando de I1 e I2 as correntes que os atravessam e de V1 e V2 as tensões a que estão submetidos respectivamente, pode-se afirmar que... Então vamos lá, vamos fazer esse exercício. Então note que a corrente que passa por um passa pelo outro também, porque eles estão ligados em série. Então você vai ter que a corrente no primeiro é igual à corrente no segundo. Por quê? Porque estão associados em série. Tá? Então a corrente vai estar resolvida. Agora, se você tem que tensão é igual a RI, né? Então a tensão no primeiro vai ser igual a R vezes I. Né? Já a tensão no segundo vai ser igual a R2I. Só que ele falou que o R1 é maior que o R2. Né? Então isso vai dar o quê? Né? Isso quer dizer que o V1 vai ser maior que o V2. Tá? Tá feito. Tá bom? Note também o seguinte, né? Quando você tem tensão, eu costumo utilizar a letra U, mas tem muito autor que usa a letra V. Tá? Então aí é a mesma coisa, tá bom, gente? Bem, segundo exercício. O gráfico adiante representa o comportamento da resistência de um fio condutor em função da temperatura em Kelvin. O fato de o valor da resistência ficar desprezível abaixo de uma certa temperatura, né, caracteriza o fenômeno de supercondutividade, como você pode ver ali abaixo, né, dos 100 kelvins, né, ali no gráfico. Tá? Pretende-se usar o fio na construção de uma linha de transmissão de energia elétrica de corrente contínua a temperatura ambiente de 300 kelvins. A linha seria percorrida por uma corrente de 1000 amperes, com certa perda de energia na linha. Qual seria o valor da corrente na linha, né, com a mesma perda de energia, se a temperatura do fio fosse baixada para 100 kelvins? Tá certo? Então vamos lá. Então tem aqui o gráfico, né, que eu vou estar utilizando, né, e ele citou duas temperaturas, né? Ele citou a de 300. Então 300 é essa aqui, o valor correspondente. Então a resistência é de 0,4. A outra temperatura que ele citou é de 100, né? E a resistência é de 0,1. Então, né, eu tenho, né, a temperatura de 100 kelvins, né? Eu tenho uma resistência que de 0,001 ohm, tá? E a temperatura de 300 kelvins, então aí a resistência é de 0,004 ohms, tá? Além disso, né, eu tenho que potência é igual a RI ao quadrado. Então, a potência que está sendo dissipada, né, na primeira situação, ela é R1 vezes, né, I ao quadrado, ou I1. Né? E a potência que eu tenho na segunda situação, que é a mesma, né? Então vamos colocar simplesmente potência, fica mais fácil, né? Vai ser igual a R2 vezes I2 ao quadrado. Então você pode igualar isso aqui. Então vamos chamar aqui, ó, R1 e R2. Então o que eu tenho é, né, R1 vezes I1 ao quadrado é igual a R2 vezes I2 ao quadrado. Então 0,001 vezes a corrente que eu quero encontrar é igual a 0,004 vezes os 1000 amperes que ele falou, né, no enunciado do exercício.
né, que está ao quadrado. Então agora você faz a continha e acha que a corrente vai ser de 2000 amperes, tá? Então tá feito, né, aí o nosso exercício. Terceiro, uma lâmpada incandescente de 100 watts, 120 volts, tem um filamento de tungstênio de comprimento igual a 31,4 centímetros e diâmetro de 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. A resistividade do tungstênio à temperatura ambiente é de 5,6 vezes 10 a menos 8, 1 vezes metro. Qual a resistência do filamento quando ele está à temperatura ambiente? E item B, qual a resistência do filamento com a lâmpada acesa? Então, passando para a nossa resolução, tenho que resistência é igual a ρ L sobre A. Então estou usando a segunda lei de Ohm, né? Só que a área, né, ela pode ser πr ao quadrado, uma circunferência, ou ela também pode ser dada por π diâmetro ao quadrado sobre 4, né? Então, se eu utilizar esse valor, porque ele deu o diâmetro, né? Então eu tenho que R é igual a ρ L sobre π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então o 4 vem parar aqui em cima, tá? Então vamos calcular qual é o valor. Então a resistência vai ser igual. Resistividade é 5,6 vezes 10 a menos 8. Tá aí. Vezes 4, vezes o comprimento, que é de 31,4 centímetros. Tenho que passar isso para metro, né? Dividido por π, né? Vezes o diâmetro ao quadrado, que é de 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. Então é 4 vezes 10 a menos 5 do metro ao quadrado, tá? Então, na hora que você faz essa continha, você vai achar 13,99, arredondando, né? 14 ohms. Está calculado, tá? Agora, na situação real de utilização, o que você vai ter é que a potência vai ser igual a U ao quadrado sobre R. Então, quando ele está frio, né? Você tem essa resistência do item A, na hora que ele está quente, passando corrente, então vai ficar o quê? Vai ficar que R vai ser igual a U ao quadrado sobre P. Portanto, R é igual a tensão, ele falou que era de 120 volts ao quadrado sobre 100. Aí a continha aqui é fácil. Isso vai dar 144 ohms. Tá? Então, tá feito aí o nosso exercício. Tá? Passando então para o exercício 4. Quando o alumínio é produzido a partir da bauxita, o gasto de energia para produzi-lo é de 15 kWh por quilograma. Já o alumínio reciclado a partir de latinhas, o gasto de energia é de apenas 5% do gasto a partir da bauxita. Então é um bom negócio, né, você reciclar isso aí. Em uma cidade, 50.000 latinhas são recicladas por dia. Quanto de energia elétrica é poupada nessa cidade em kWh? Considere que a massa de cada latinha é igual a 16 gramas. E item B. Um forno de redução de alumínio produz 400 kg do metal a partir da bauxita em um período de 10 horas. A cuba eletrolítica desse forno é alimentada com uma tensão de 40 volts. Qual a corrente que alimenta a cuba durante a produção? Despreze as perdas, né? Então vamos fazer esse exercício. Bem, então você tem que 50.000 latas
né, corresponde a uma massa M. Né? Então, vamos lá, ó. Item A. 50.000 latinhas. Isso corresponde a um valor que eu quero encontrar de massa. E eu sei que uma única lata corresponde a 16 gramas. Né? Então, isso vai dar que a massa vai ser de 800.000 gramas. Ou ainda, né, 800 quilogramas. Então, encontrei a massa. Agora, né, eu vou ver qual é a energia. Então, eu sei que para 1 quilograma, né, a energia que é gasta é de 15 kWh, né, por quilograma. Então, se você tiver 800 quilogramas, isso vai dar um valor de energia que eu quero calcular, E1. Então, esse valor E1, né, ele vai ser igual a 12.000. 12.000, né, quilowatts-hora. Tá? E quando você vai a partir das latinhas, né, você vai gastar só 5% disso. Então, 5% seria 600 kWh. Tá? Então, veja, esse 600, eu estou fazendo aqui uma porcentagem, eu estou fazendo 5%. E ele quer saber quanto você economiza a diferença. Então, a variação que você vai ter aqui vai ser igual a 11.400 kWh. Tá? Então, essa parte aí tá feita. Tá? Item B. Bem, aí ele quer saber, num outro caso, em que a massa é igual a 400 quilogramas. Então veja, nós já calculamos aqui nesse item A uma massa de 800. E a energia que você gastava era de 12.000 kWh. Bem, se você reduz pela metade a massa, quer dizer que a energia gasta aqui vai ser metade. E, portanto, vai ser de 6.000 kWh. Né? E eu quero saber qual é a corrente que você vai estar utilizando. Então, eu vou pegar aqui potência é igual a corrente vezes a tensão. E potência é a energia por tempo. Isso é corrente vezes tensão. E eu quero determinar qual é a corrente. Então, a corrente vai ser, né, a energia que é dividida, né, por tempo vezes a tensão. Então, agora vamos fazer a conta. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho 6.000, né? Eu vou colocar a unidade aqui porque eu tenho aqui, ó, quilowatt-hora. Estou fora do sistema internacional, tá? E vou dividir pelo tempo. Então, produz isso em 10. 10 o quê? 10 horas, tá? Isso vezes a tensão. A tensão, ele falou que é de 40 volts, tá? No sistema internacional. Então, vamos lá. Essa hora e essa aqui dá para simplificar. Na hora que eu estiver dividindo aqui o watt pelo volt, vai dar 1 ampere, né? Então eu tenho que a corrente, né, vai ser igual a 15, né? Vai aparecer o quilo que está aqui, né, vezes o ampere. Então 15 quiloamperes, tá certo? Tá feito aí o nosso exercício. Tem que ficar esperto aí na unidade, porque senão a coisa fica feia, tá? Próximo exercício. Numa casa existem os seguintes aparelhos elétricos. Então tem os aparelhos aqui, a quantidade, a potência de cada um deles e quanto tempo você usa por dia. E a pergunta é sobre o gasto mensal. Então veja, considere o custo do quilowatt-hora como 50 centavos. Deve estar um pouco desatualizado isso aí. Né? Qual o consumo mensal de energia em quilowatt-hora? Qual o custo mensal em reais? Né? E qual é a porcentagem da renda gasta por uma família, né, para pagar a conta de luz, considerando que o salário mínimo é de R$ 1.045. Então vamos lá.
Então, olha, vamos lá. Eu tenho aqui a tabelinha, né, que foi dada no exercício, né, e pede-se para calcular qual é a energia. Então, para calcular a energia, o que eu vou usar é o seguinte, é que eu tenho que a potência é igual a energia por tempo, né? E aí a energia seria a potência vezes tempo. Então até aqui a gente está no campo da física, né? Mas agora vamos chegar numa situação mais prática. Então eu vou dizer que a energia vai ser o quê? Vai ser o número que eu tenho de aparelhos, né? Porque isso aqui é verdade para um deles. Agora se tiver dois, aí eu tenho que multiplicar por 2, tá? Vezes a potência. Tá? Mas se eu vou trabalhar em quilowatt-hora e aqui está em watt, eu tenho que dividir isso, né, por 1000 para ficar quilowatt, né? Vezes o tempo, mas vamos lembrar, o tempo aqui é o tempo diário. Eu quero fazer o cálculo mensal, então eu tenho que multiplicar isso por 30. Então, quando eu pego, né, essa expressão e vou para cada um daqueles casos, eu encontro esses valores aqui, ó. Então agora você tem todas as energias. E aí você vai obter o valor de 294. Então a energia, né, que você gasta no mês é de 294 kWh. Tá? Então isso seria o item A. Né? O item B, né, é saber quanto custa isso. Então, de novo, considerando que 1 kWh corresponde a 50 centavos. Então, se você tiver 294 kWh, isso aí deve dar, né, R$147. Né? E o item C é fazer uma regra de 3. Então, você tem que o salário mínimo é de 1.045. Tá? E isso corresponde a 100%, né? Bem, o valor então de R$147 corresponde a um valor que você tem aqui, Y. Então, quem que é esse Y? Né? Você vai calcular a porcentagem e você vai ver que isso aí vai dar 14%. Tá? Então, também está feito aí o nosso exercicinho. As instalações elétricas em nossas casas são projetadas de forma que os aparelhos sejam sempre conectados em paralelo. Dessa maneira, cada aparelho opera de forma independente. A figura mostra 3 resistores conectados em paralelo. Desprezando as resistências dos fios de ligação, o valor da corrente elétrica em cada resistor é... Então, vamos lá, vamos ver, né, como que a gente faz isso aí. Deixa eu pegar aqui o nosso circuito e vamos fazer a situação. Então está aqui o circuitinho. Então o que eu tenho é que U é igual a RI, né? Primeira lei de Ohm. Então para o primeiro, né, para esse camarada aqui, eu tenho que a tensão é 18, porque numa situação em paralelo, a tensão é a mesma para todo mundo. Isso vai ser igual a 3 vezes I. Então, a corrente nesse primeiro, essa corrente I1, né, vai ser de 6 amperes. Tá? Usando de novo a mesma equação, né, vamos para o segundo caso, para esse outro. Né? Então, você vai ter lá a mesma tensão de 18, que é igual a 6 vezes o I2. Então, o I2 vai ser igual a 3 amperes. Né? E de novo, pegando a partir dessa equação, você vai falar que 18 é igual, né, agora estou neste ramo, né, 9 vezes o I3. Conclusão,
o I3 é igual a 2 amperes. Então está calculado, né, os valores das correntes. Sétimo exercício. Nos ramos abaixo, a resistência elétrica de cada resistor vale R. Quais os valores das resistências equivalentes nas associações? Então, vamos lá, vamos fazer isso aí. Então, olha, tem aqui as duas associações, né? Vamos começar pelo item A. E, primeiro, eu vejo que tem um fio ideal, né, ligando esse ponto a esse, né? Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto A. Então, essa parte está em curto. Então, a resistência equivalente aqui vai ser o quê? Vai ser R. Então, resistência equivalente é R, tá? Agora, nesse outro, o que eu vou fazer é o seguinte, aqui é o ponto A, né? Quem tem o mesmo potencial tem o mesmo nome, né? A regra do varal. Então, aqui é o ponto A. Aí depois, eu tenho que aqui é o ponto B, então aqui é o ponto B, e esse ponto é o ponto B. Aí, usando a regra do varal, então veja, ó, aqui é o potencial de B, né? Aqui é o potencial de A. E vamos lá. Esse aqui está entre A e B, então ele está colocado aqui. Tá? Esse outro está colocado aqui. Esse outro está colocado entre o A e o B também. Conclusão, você tem 3 resistores associados em paralelo. Então a resistência equivalente vai ser o quê? Vai ser R sobre 3. Facinho, né? Só lembrar da regra do varal, fica fácil. Se você não lembrar, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. O 8º exercício. Um estudante utiliza-se de medidas de um voltímetro e de um amperímetro para calcular a resistência elétrica de um resistor e a potência dissipada nele. As medidas de corrente e voltagem foram realizadas usando o circuito da figura. Então, dá aí o circuitinho. O amperímetro indicou 3 mA e o voltímetro indicou 10 volts. Cuidadoso, ele lembrou-se de que o voltímetro não é ideal e que é preciso considerar o valor da resistência interna do medidor para calcular o valor da resistência R. Se a especificação para a resistência interna do aparelho é de 10 kΩ, calcule o valor da resistência R obtida pelo estudante e a potência dissipada no resistor. Então, vamos lá. Então, olha, já tem ali, né, o circuito que ele falou, né? Mas eu tenho que lembrar que esse voltímetro ele tem uma resistência. Então, na verdade, é algo assim, né? Ó. Tá? Lembrando que ele tem uma resistência. Né? E eu tenho os valores que ele colocou no enunciado. Então, o que acontece? Você tem uma tensão, né, medida pelo voltímetro que foi de 10 volts. E uma corrente, né, no amperímetro de 3 mA. Tá? E aí eu tenho que saber agora qual é o valor dessa resistência. Então, para começar, eu vou fazer o seguinte, vou falar que a resistência, né, aqui dos dois estão em paralelo, né, então isso vai ser o que? Vai ser o produto sobre a soma. Né? Então, resistência da soma em paralelo vai ser igual a quem? Vai ser igual a R mais a resistência do voltímetro, que é de 10 à quarta, né, dividido, perdão, aqui é vezes, dividido por R mais 10 à quarta. Tá? Então, encontrei a resistência da associação, porque ele falou que esse valor aqui era de 10 à quarta ohms, né, ou 10 kΩ. Bem, quero saber qual é a corrente. Então, vou usar aqui U é igual a RI.
tenho que a tensão é de 10, né? Isso é igual à resistência que eu acabei de encontrar, né? Que é de 10 à quarta R, que é dividido por R mais 10 à quarta. Tudo isso vezes a corrente, né? Que é de 3 mA, 3 vezes 10 a menos 3, né? Então, a hora que eu faço essa conta, eu vou ter 10 à quarta vezes 10 a menos 3 vai dar 10, com 10 do outro lado, né? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1, que é igual a 10, ou melhor, que é igual a R sobre R mais 10 à quarta, né? Tudo isso vezes o 3 que sobrou aqui. Passo essa parte aqui para o outro lado. Então vai dar R mais 10 à quarta, que é igual a 3 R's. Conclusão, né? Eu tenho que 2R é igual a 10 à quarta, R é igual a 5 vezes 10 à terceira, ohm, ou ainda 5 quiloohms. Encontrei a resistência R. Agora para o item B, né? Ele quer saber qual é a potência dissipada, né? Então eu tenho que a tensão é de 10 e tenho que a corrente é de 5. Então vamos lá, ó, fazendo aqui nesse cantinho aqui o item B. Tenho que potência é igual a U ao quadrado sobre R. Então a potência vai ser igual a tensão, que é 10 ao quadrado, dividido pela resistência que a gente acabou de encontrar, que é de 5 vezes 10 à terceira. Então a potência vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 watts. Está feita aí a potência. Dado o circuito a seguir, onde G é o galvanômetro e uma bateria, né? Calcule X em função das resistências R1, R2 e R3 para que a corrente por G seja nula, ou seja, para que isso aí fique em equilíbrio, né? Então, vamos fazer isso aí. Tá aqui o circuito, né, da minha ponte, né? E eu lembro da relaçãozinha, né? Quando eu pego e multiplico R1 por X, isso vai ser igual a R2 vezes o R3, né? Então, X é igual a R2 vezes R3 dividido pelo R1, tá? Tá resolvido aí o nosso exercício. Pessoal, recomendo então que você pegue o livro, estude pelo livro. Recomendo também que você pegue o material que está no Moodle, né? E pode perder um tempinho estudando esse assunto, porque certamente vai cair em qualquer vestibular que você for prestar esse ano, tá bom? Amanhã eu volto e aí a gente vai ver gerador, receptor e as leis de Kirchhoff, que é uma parte também importante, tá bom? Até lá!